Em saudar na paz gloriosa de Cristo Jesus. Eu quero ler em João capítulo 7, o versículo 29 e 30, diz assim: E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Eu quero falar um pouquinho a respeito da negação do batismo, como esses publicanos, como esses doutores da lei, e esses fariseus, sacerdotes da época, que rejeitaram o batismo nas águas, negando o batismo que João batizava com os seus discípulos. Quando Jesus então veio e foi batizado, Jesus também continuou. Então, Jesus continuando com os discípulos, o batismo até está em João, no capítulo 3, o versículo 22, está ali falando que Jesus estava numa frente de batismo lá com os apóstolos, mas também a palavra diz ali que não era o Jesus que batizava, mas eram os apóstolos que batizavam. Então ali continuou Pedro ali então no seu primeiro sermão, ali ele batizou, ali se converteu ali quase 3.000 almas naquele sermão de Pedro, e ali foram batizados aquele povo. No meio daquele povo tinha de todo tipo de gente, tinha estrangeiro, tinha os galileus, tinha judeu, tinha gentios, tinha gente de todo tipo ali. Então, o batismo nas águas continuou ali em Atos, no capítulo 8, versículo 38, o batismo daquele mordomo, o batismo de Saulo, Atos 9, o versículo 18, ali onde Saulo foi batizado, também Atos 10, 47, o batismo ali de Cornélio e sua família, e continuou então ali os nossos cristãos que foram continuando ali no tempo dos apóstolos. Inácio, bispo de Antioquia, ali nos anos 30 a 107, Policarpo, João e Barnabé, Justino, todo esse povo ali continuaram batizando tanto o gentil como o povo judeu. Todo o povo era batizado. E hoje nós vimos assim, hoje se abre um CNPJ, se monta uma religião e se chama de cristão. Os cristãos, simplesmente o cara diz assim que ele é um obreiro de Cristo, ele abre uma igreja. Ele faz um CNPJ, ele tem alvará, ele é simplesmente um comerciante. Ele é um comerciante, então ele abre uma igreja para fazer comércio. E como ele abre essa igreja para fazer comércio, você note muito bem que ele está como os doutores da lei, os fariseus da época, negando o batismo, tirando o batismo, que é uma instituição de Jesus, uma instituição que veio do céu. Ela é uma doutrina que veio do céu, o batismo nas águas, daí segue-se então o batismo no Espírito Santo e vários batismos ali, aonde então o céu liberou o batismo, como Jesus disse, de fazer discípulo batizando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós temos aí, então, pastores falsos, que a Bíblia até chama de mercenário, que não tem compromisso com a alma, que já tiraram o batismo, dizendo assim que o batismo era no tempo lá para os gentios. Todos nós somos gentios, mas era batizado todos. Aquele povo que foi batizado no derramamento do Espírito Santo, ali tinha gente de toda nacionalidade. Então, hoje nós temos aí falsos pastores,
falsos pastores que tiraram o batismo nas águas. Eles tanto tiraram o batismo das águas, eles tiraram esse batismo, eles estão rejeitando o conselho de Deus. Não vá na conversa deles, foge. Você está nessa igreja, nesse ministério desse pastor que tirou o batismo das águas, você foge desse ministério, porque esse ministério foi levantado do abismo. Esse ministério não é de Deus, não é fundado por Jesus. O Espírito Santo não tem compromisso com esse tipo de pastor que se chamam crente. Eles se chamam cristãos, se chamam evangélico, mas é mentira. É mentira dessa gente. Não vá atrás deles, porque os nossos pais da igreja, eles vieram batizando nas águas muitas e muita gente. Os historiadores da igreja, eles vieram escrevendo os livros que contam assim mesmo no Atos dos Apóstolos. Ali continua eles falando, ali os apóstolos mostrando como eles batizavam. Eles batizavam particularmente uma pessoa e batizavam em multidão. E naquela época se batizava na hora que se convertia, a pessoa era batizada. Hoje, muitos pastores que se chamam, mas eu digo, são mentirosos, porque não são pastores de Jesus coisa nenhuma, são pastores do adversário, são levantar doutrinas do inferno dizendo que é doutrina de Cristo, porque Satanás sabe como trabalhar muito bem nessa parte. Eu alerto você, você está dentro de um ministério que tirou o batismo nas águas, fuja, procure um ministério onde o Espírito Santo está dirigindo esta igreja. E ainda assim, por cima, tirar o batismo e outras doutrinas, que eu não quero falar agora, que o tempo já passou, mas no outro vídeo eu vou falar para você de outra doutrina que veio do céu, que foram tiradas também. Ficam todos na paz do Senhor.